Ecos da América Latina. O Condor passa. Boa noite, ouvintes. Quem fala é Tarcísio Lage. Este é o último Ecos da América Latina, programa que venho apresentando desde dezembro de 1981, quando fui contratado pelo Serviço Brasileiro da Rádio Nederland, serviço que está encerrando suas transmissões em ondas curtas para o Brasil neste sábado, dia 24. Se este fosse um Ecos da América Latina normal, na certa eu estaria falando da terceira invasão registrada no continente por tropas estadunidenses, desde que o Ecos entrou no ar. Granada em 1973, Panamá em 1989 e agora o Haiti, com o ridículo espetáculo de helicópteros dos Estados Unidos sobrevoando Porto Príncipe, enquanto soldados da Força de Intervenção gritavam aos microfones: isto não é uma invasão. É o quê? Pois é, último Ecos da América Latina. Carlos Lagoeiro está aqui comigo para ajudar a recordar o que foram estes 12 anos e meio em que procuramos mostrar as repercussões dos acontecimentos no continente aqui na Europa. Boa noite, Carlos. Boa noite, Tarcísio Lage. Muito obrigado pela participação neste último Ecos da América Latina. Como você mesmo disse, 12 anos e meio o Ecos no ar, mostrando inclusive uma grande transformação no continente latino-americano. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, exatamente, né? Muita água correu por baixo da ponte, né? Muita coisa, o governo sandinista, o fim da guerra de El Salvador, a saída de todos os regimes militares, né, do continente latino-americano. Exato, né? Tudo isso passou nessa década, a década de 80, e também foi a década também da dívida externa, né? Exatamente. A crise da dívida. A crise da dívida que coloca em xeque, na verdade, as relações norte e sul. Exatamente. E que coloca a grande desigualdade que existe nessas relações, né? Porque, na verdade, a América Latina, o que já ficou provado é que a América Latina já pagou a sua dívida. O aumento dos juros, os empréstimos foram feitos numa época de dinheiro barato e depois os novos empréstimos foram feitos só para pagar os juros. É assim uma coisa horrível. O que mostra, né, mais uma vez, reflete a tremenda injustiça que rege essas relações econômicas, né? Mas tudo isso que eu acho muito interessante é que folheando os scripts que você escreveu do Ecos da América Latina ao longo desses 12 anos e meio, e aliás você que inaugurou, né, a era dos scripts aqui na Rádio Nederland, exatamente com esse programa, é interessante notar e ver claramente a transformação do continente ali dentro do seu programa. Eu acho importante uma coisa que é muito interessante, porque no Brasil, o Brasil tem assim uma tendência a pensar que ele é independente do resto da América Latina. Tem muito poucas notícias da América Latina no Brasil. Então o que eu tentei durante todo esse tempo é mostrar a repercussão das notícias da América Latina na Europa, mas também, além disso, levar um pouco da notícia latino-americana para o brasileiro. Ele não está muito acostumado. Às vezes, eles têm muito mais notícias da Europa, muito mais notícias dos Estados Unidos do que o que está passando ali na Bolívia ou ali no Uruguai, que está pertinho. Você me permite corrigi-lo, não é às vezes, não é sempre. O brasileiro, nós, infelizmente, aí no Brasil, recebemos uma carga de notícias, de noticiário sobre os Estados Unidos e Europa, sobretudo sobre esses dois, não é? Do que aí dos nossos vizinhos. Vivemos uma espécie de exílio ali no Brasil, de todo o continente, eu quero dizer. É um isolamento, exato. É uma espécie de isolamento. E esse isolamento, ele não reflete as relações econômicas do Brasil, por exemplo, com o Paraguai, com o Uruguai, com a Argentina, não é? E, inclusive, mercados interessantíssimos no Brasil, como o Chile poderia ser. Exato. E uma coisa interessante também, outra coisa que nós vimos nascer durante
a época em que o Ecos da América Latina esteve no ar foi o Mercosul, né? Em 1985, que é uma tentativa de integração, pelo menos do ponto de vista econômico. O que reflete também, a nível mundial, a regionalização, né? Nós temos a União Europeia aqui, os países asiáticos ali, se os Estados Unidos também ali na América do Norte. Exato, com o NAFTA agora, né? O Tratado de Livre Comércio com o Canadá e o México, né? Exatamente. E o Mercosul, que está ainda tentando, não é? Está tentando ver se costura, se fortifica, fortalece, inclusive com a presença do Chile, que ainda não está certa, mas que poderia trazer um grande benefício. A ideia é um mercado comum latino-americano, né? E possivelmente, depois isso é uma ideia do ex-presidente dos Estados Unidos, Bush, fazer uma zona de livre comércio da Terra do Fogo ao Alasca, englobando tudo. Mas isso seria, você já sabe de onde, quem ia dominar e dar as cartas, né? Significaria a importação de todos os produtos americanos e... não sei, mas é uma possibilidade. Isso está em andamento e é uma coisa em discussão. Agora, eu não queria analisar hoje a questão da invasão no Haiti, mas eu acho muito importante uma coisa que eu notei nos noticiários. A América Latina continua sendo uma esquecida, não só lá no Brasil, mas também na Europa. Então, se falou muito de todo o apoio que o Clinton teve para a invasão no Haiti, que toda a comunidade internacional está atrás do Clinton, etc. Mas a América Latina, quase que em peso, com a grande exceção da Argentina e talvez da Bolívia também, a América Latina, países como o Brasil, o México e a própria OEA, estiveram sempre contra esse tipo de intervenção. Agora, esse tipo de intervenção, quer dizer, a postura do Brasil, que eu acho muito interessante nesse sentido, a nível das relações exteriores, quer dizer, desde o primeiro início, por exemplo, foi contra essa intervenção militar norte-americana, que na verdade é aquela política americana de fazer de seus vizinhos ali da América Central e da América Latina uma espécie de quintal, né? Onde pode atuar de todas as maneiras.